Olá a todos! Estamos preparando aqui para mais uma live, como prometido para vocês, toda quarta-feira. Tô deixando aqui uma entrega com muito amor, uma entrega com muito carinho para todos vocês. Então vamos lá, bem-vinda Amanda, chegando aqui. Vamos aguardando um pouquinho. Clécia, bem-vinda! Que alegria ter vocês aqui nessa live. Hoje tem um tema muito bacana, muito bacana. Eu tenho certeza assim, que serve para todas as pessoas, para todas as idades, não importa a idade que a gente esteja, né? Quem é que nunca passou por um momento, por um tipo vamos dizer assim, de depressão? Porque o título da live hoje é como recuperar a vontade de viver com a numerologia. Quem nunca aí na vida disse assim, eu tô cansada dessa vida, ou tô cansada. Quem é que não teve um dia de fadiga mental? Quem é que não teve um dia de estafa mental? Né? Quem é que não já chegou um momento que falou assim, eu quero desistir porque cansei? Então, quem já se sentiu assim ou passa por esses desafios, esteja bem-vindo. Aqui a Lara entrando, lindinha, beijo também. Então, hoje assim, fica aqui nessa live que vai ter bastante coisa assim pra gente refletir através da numerologia. Quem já fez o mapa vai poder voltar lá, ler o seu mapa numerológico, porque ele vai trazer, sempre ele vai estar trazendo resposta pra gente, ele sempre vai estar como uma ferramenta que orienta para as nossas questões, para aquilo que o nosso ego e às vezes a nossa alma, ela busca e ela necessita. Então a live de hoje é como recuperar a vontade de viver. Né? Como recuperar essa vontade de viver, ou como viver plenamente, viver bem, estar bem, mesmo com desafios. Então esse também é um segredo, né, que a gente vai falar, porque às vezes as pessoas pensam assim, o que é estar bem, né? Deixa eu dar bem-vinda aqui a Alessandra, bem-vinda aqui, Sandrinha. Então o que é ter ganas, ter vontade de viver mesmo com o desafio? Então essa já é uma grande chave, já é uma grande porta que a gente já começa falando nessa live, ok? E aí eu vou falar hoje, colocar alguns passos, né? Como que a gente consegue recuperar essa vontade de viver. Então, a gente vai ter, primeira coisa, é saber o seguinte: vamos ter desafios na vida? Sim. Então, o que é felicidade e vontade de viver? É como eu vou lidar com os desafios que a vida me traz. E aí eu quebro aquela velha crença que quando a minha vida estiver tudo perfeito, eu vou ficar bem. Quando tudo tiver como eu penso que é um modelo de perfeição, ou a minha crença acredita, então assim, agora eu fico bem. Então o grande ponto é a gente começar a entender que existe um ponto de equilíbrio e a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É saber que eu posso continuar bem, mesmo com desafios que a vida me traz. E o segredo mas como eu supero o desafio? Como é que eu não me desespero diante de um problema? Então a gente tem aí trabalhar que nós somos uma consciência. Nós somos muito maiores que os nossos desafios. E a gente precisa entender que eles estão aí. Eu não falo desafio, tem gente que fala problema. Mas a nossa mente não gosta de ter problema. Quando a gente fala assim, eu tenho problema, parece que a gente vai criando mais problemas. Quando eu tenho desafios, a nossa mente, ela gosta de resolver, ela quer resolver. Então ela vai buscar isso para sanar e para trazer uma solução para todos os nossos desafios. Então, hoje a gente vai falar muito disso. Então não é o problema, o desafio que chega, mas como eu olho para aquilo. Eu olho como ele fosse maior, como se ele não tivesse solução. Não. Nós, seres humanos que estamos aqui nesse planeta, nós temos total capacidade de lidar com aquilo que a vida nos traz. Se a vida trouxe algo para você hoje, é porque, de alguma maneira, através da numerologia, já trago agora a numerologia para o campo, você escolheu viver o que você está passando hoje. E isso, às vezes, é um pouco assim, parece, quem não está acostumado, pesado, mas não é para ser pesado, é para ser leve. A vida trouxe para você o desafio que você veio aprender a lidar com ele. E por quê? Porque você dá conta, você é maior que esse desafio.
Então, às vezes é preciso parar, respirar, olhar e dizer assim, tá, por que tu chegou para mim? Ah, então eu dou conta? Então, peraí. Olha para ele de cima para baixo. Olha para o seu desafio, assim, se coloca maior que ele, olha lá para baixo e diz, você está aí. Ok, tô te vendo. Tá, fica aí. Você não vai me incomodar, não. Não é deixar que esse desafio cresça muito maior que você. Então, quando a gente deixa que nossa, olha que desespero, a minha vida está toda errada, olha tudo acontecendo, tudo desandando. Não. Quando as coisas começam a desandar, por mais louco que seja, está tudo perfeito. Por quê? Porque aquilo ali está te mostrando algo, está te dando uma chance de aprender um monte de coisa. Não desespera. E fala assim, ok. Então começa, sobe a sua frequência, sobe a sua energia e fala, tá aí, eu tô te vendo. Daqui a pouquinho eu lido com você, deixa eu dar uma acalmada aqui agora, bota aí de molho. A gente pode fazer decisões, a gente pode tomar escolhas. Então já comecei aqui a falar e vou para um passo muito importante para a gente aprofundar mais, né, essa questão de como eu vou recuperar a vontade de viver. Porque às vezes as pessoas vão surgindo problemas, desafios, e aí o que ela faz? Ela olha para aquilo tudo, ela se coloca tão pequena diante do desafio, ela se sente tão incapaz de lidar com essas questões que a vida traz, que ela simplesmente desiste. E aí eu começo a entrar para algumas zonas de conforto. Eu começo a me colocar num lugar e me tirar do meu lugar onde que eu deveria estar, o meu lugar de força, o meu lugar de ação, o meu lugar de onde eu consigo lidar com aquilo. Então eu saio daí da minha força e começo a ir para um outro local onde não é muito bacana. E eu começo a me refugiar e esconder dentro de mim. E aí eu faço uma falsa fuga da realidade. A gente usa muito assim, a pessoa fugiu da realidade. Na verdade, é uma falsa fuga. Toda fuga da realidade não é real. Por quê? Porque o que acontece? Quando você fala assim, eu não quero olhar para isso, você pensa que não está olhando. Mas tudo aquilo que você precisa olhar, no seu inconsciente está tudo guardado lá dentro e a mente inconsciente está olhando todo o tempo. Mas se você não toma consciência, aquilo vai ganhando poder e vai te fazendo o quê? Levando para o sofrimento, levando para a depressão. Quando a gente perde a vontade de viver, de fazer as coisas, eu estou deprimido. E aí a gente já quer quebrar alguma crença sobre depressão. Em algum momento da vida, todo ser humano passa por momentos de depressão. E a gente pensa assim, depressão é só aquela pessoa que está lá naquele estado ali, ou que ela se trancou no quarto, ou que ela tá mais forte, tá mais evidente, aí a gente percebe. Mas nós passamos por vários estados depressivos. Se a gente não observar, todas as vezes que a gente tem um desafio e aquilo nos afeta profundamente, é uma forma de depressão. Então, assim, não é para olhar a depressão como algo, ai, meu Deus, e agora? Não, é como um ponto de aprendizagem, é como uma necessidade do meu ego, uma necessidade que a minha alma tem, que ela precisa fazer o quê? Ela precisa lidar com aquilo, ela precisa olhar para aquela situação. Então, o primeiro ponto então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a primeira pergunta, até mesmo quando você passa por um desafio, quando você está triste, quando você está totalmente desanimado, não tem vontade de fazer mais nada, o primeiro ponto é se perguntar, tá, o que eu vim aqui fazer nesse planeta? Tá, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui por algum motivo. E aí a gente quebra aquela crença, minha filha, a vida é uma passagem, a vida é assim mesmo, deixa pra lá, ou nossa, a vida como que ela a gente veio aqui, eu vim nessa vida sofrer mesmo, eu vim sofrer aqui porque eu vim pagar os meus pecados, eu tenho tanto pecado e vim pagar eles. Tá, e a pergunta é, você veio aqui fazer o quê? Pagar pecado? Tá, e por que você trouxe esses pecados? Por que você veio aqui pagar pecado? Onde você estava antes de vir aqui? Então, hoje eu quero assim quebrar muita crença e quero que vocês reflitam muito durante essa live. Porque isso foram crenças que eu escutei muito durante a minha vida e que não me traziam respostas. E aí eu quero que vocês sejam cientistas e também ver se fazem sentido para vocês. Então, sabe, eu quero sair desse desânimo, eu quero sair dessa depressão, eu quero ganhar vontade de viver. Eu preciso compreender o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo nesse planeta, o que eu estou fazendo com a minha vida. Então tá, se eu acho que a minha vida eu vim pagar pecado, qual vai ser a minha vida? Sofrimento, mais e mais depressão eu vou viver isso. E aí eu não vou encontrar sentido nenhum para viver. Tá, se eu vim aqui pagar, tá, que sentido tem alguém vir numa vida sofrer? Que sentido tem alguém vir, eu vim aqui porque eu preciso pagar isso, eu preciso viver essa doença, eu preciso sentir essa dor. Eu preciso viver essa dor para ganhar a salvação.
Quem é que já não escutou isso tantas vezes na vida? Vim aqui para sofrer e assim eu me salvo. E a pergunta é, você se salva de quê? De que você está se salvando? Nós viemos nos salvar de nós mesmos. E aí eu quero quebrar uma crença. A dor, ela não salva ninguém. Ninguém acha aqui que vai ganhar uma salvação, uma falsa ideia de salvação, achando que vai sofrer. O que te salva é o caminho da alegria. O que te salva é o caminho, é tirar do seu caminho que você está sofrendo. Ninguém veio no planeta Terra sofrer. Nós viemos aqui com algumas dores, com algumas questões que precisamos trabalhar, ou que nós podemos chamar de lições que viemos aprender. E às vezes, para aprender essas lições da nossa vida, às vezes a gente tem um caminho. Se está tudo bem, se a nossa vida está muito morna, se a gente não está sentindo nada, se não tem nada nos incomodando, uma tendência que nós seres humanos temos é de permanecer na nossa zona de conforto. Tá bem? Então tá. Não está me incomodando muito, eu vou ficar aqui. Só que às vezes, nós precisamos de fazer o quê? Algo precisa incomodar mais. Então a dor, ela nos motiva a buscar ajuda. E quando a gente incomodou muito, doeu muito e eu vou buscar ajuda, então eu começo. Então a dor, ela me foi útil. Para quê? Para que eu possa fazer um processo de sair da dor e encontrar e curar as feridas que estão ali. Então a dor é como um sinalizador dizendo para você, olha, não tá bom, vai atrás disso, vai atrás de se ajudar. Então nós não viemos aqui permanecer na dor. Nós trouxemos questões, lições que eu preciso aprender, uma vez superada, eu não preciso voltar lá naquela crença, eu não preciso voltar naquele sofrimento. Então as pessoas que ficam aí achando que elas têm que sofrer mesmo para ganhar o céu, gente, céu, inferno é questão de consciência. O que é consciência? Quantas vezes você está aí numa depressão, você perdeu a vontade de viver, você não quer mais saber de estar vivo, você está no inferno. A sua mente te colocou numa prisão. Então não vai acontecer um inferno após um desencarne, após uma morte. E aí o que é o paraíso? O que é o paraíso para cada um de nós? O paraíso, quando você está bem, quando você está em paz, quando você se livra de insegurança, quando você se livra de medo, quando você se livra de ansiedades. Gente, quando você tem uma crise de ansiedade, quem é que já teve aí sabe o quanto é angustiante. Quem é que está no medo sabe que angústia é. Essa angústia é um inferno que você vive, um inferno do seu campo vibracional, no seu campo energético. Então, o céu é quando você livra de qualquer sentimento e você está em paz. E aí a gente tem a falsa crença de que após eu morrer, lá no céu, lá no paraíso, alguém vai me trazer uma paz. Mas como? Se a paz ela é interna. É uma busca interna, é de dentro para fora. Então, após, a gente nunca quer entender o que acontece após o plano que a gente está, o plano material, o que acontece no plano espiritual. Você vai seguir. Por quê? Porque nós somos seres eternos. Tem gente que fala assim, quando a gente era criança, eu assistia muito filme, daqueles filmes de deuses, de imortalidade. E a gente esquece o quê? Que todos nós somos seres imortais. A morte ela é apenas uma passagem para uma outra vida. E dentro da numerologia, o que acontece? Nós entramos num processo, em ciclos de encarnações, onde a gente tem chance de aprender coisas nessa vida para que eu possa sair das minhas dores. Então, quando a gente vem aquela velha crença que eu vim aqui para sofrer, ou então eu vim aqui pagar os meus pecados, olha o que a gente diz e não reflete sobre aquilo que a gente fala. Se você veio pagar, você veio de onde? Onde você estava antes? E o que você fez antes? Por que você está pagando um pecado? Ou então, não, Neline, eu adquiri aqui. Adquiriu em que momento? Por que você está aqui? Por que você veio sofrer? E aí, a gente quebra mais algumas crenças aqui, quando fala assim, mas Deus é maravilhoso, Deus nos perdoa, Deus nos ama e quer o nosso bem. Ok, mas o quanto você acredita nisso? Quando você acha que tem que sofrer mesmo, que a vida é sofrimento, você não acredita nada disso. Você está zero de fé. Por quê? Porque qual é a sua crença? Que existe um Deus que vai te punir? Gente, se é um pai, pensa aí quem é pai, quem é mãe, até como ser humano que não é pai, que não é mãe, ou que nós amamos mesmo com todas as nossas limitações humanas desse plano, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de fazer o bem. Então, existe alguém que vai querer que você sofra para que você seja perdoado de algo?
Você precisa continuar sofrendo para ganhar um perdão? E o que é perdão, né? Vamos aprofundar aí. Que eu, né, quando você vive aí, eu tenho que ganhar o perdão, você vai viver numa dor profunda e vai te levar cada vez mais para depressões, sabe? Porque quando você acha que você precisa de perdão, você vai se afundando na sua dor. Porque o que é perdão? Perdão é compreender algo que você sente, seus sentimentos em relação a algum fato que você viveu e que você necessita voltar lá e entender quem que tem que perdoar, porque às vezes o perdão tem que ser pra gente mesmo. Quer um exemplo disso? Alguma situação em que você carrega culpa sobre algo que você fez. Tomei uma decisão, naquele momento eu tomei uma decisão. E aí a gente quebra mais uma crença. Nossa, fui egoísta. Tomei uma decisão porque eu precisava, fui egoísta. Agora, qual é o sentimento que eu estou carregando? Culpa. A quem eu tenho que perdoar? Vou perdoar outra pessoa? Não, eu vou perdoar a mim mesma. Por que eu estou carregando culpa? Mas se eu não entendo por que eu estou carregando culpa, o que acontece? Eu sigo a minha vida sentindo culpa. E chega um momento que essa culpa cresce tanto que eu aprisiono a minha alma. E aí eu perco também a vontade de viver. E aí, por isso que é importante, pela numerologia e por qualquer outra terapia que seja, você começa a entender quais as lições que você trouxe para essa vida, que o mapa mostra, quais os seus desejos ocultos, que também lá mostra, quais as dívidas kármicas, que lá também mostra, quais as suas reações diante das situações, que também o mapa fala disso, qual a vibração energética do número, da sua data de nascimento, da sua missão de vida, do seu propósito de vida, que o mapa também mostra, que vai te mostrar por que você passa por essas situações que tudo envolve sentimentos. Então, um exemplo, quando eu fiz um processo às vezes você toma uma decisão, por exemplo, assim, eu passei por um processo de separação. O que eu, Neliane, carreguei? Culpa. Só que era uma coisa assim, culpa, gente, é um sentimento que fica te corroendo lá no coração, às vezes dói no estômago, às vezes dói nos músculos, às vezes dói a cabeça, às vezes dói essa região aqui do pescoço, às vezes dói o ombro. Culpa, ela às vezes quando ela tá tão forte, ela vai fisicamente doer o seu corpo. E às vezes ela dá um aperto no peito que você não sabe de onde vem, estou sentindo um aperto no peito. Aperto no peito são às vezes culpas e angústias que vão, sabe, um sentimento desencadeia o outro, gera ansiedade. Então eu ficava assim, poxa vida, porque eu tinha uma crença, olha só, você casa para sempre. Você vai ficar até que a morte o separe. Então, pela numerologia, o que eu fui lá, voltei pro meu mapa e eu falei assim, pera lá, eu fechei um ciclo. Então, o que é a morte? A morte é tudo aquilo que não tem, é a crença de que não pode mais ser resolvido. Mas a morte, ela não é para ser levada como um fim. Então, às vezes a gente pega essa palavra de uma maneira muito dura. Então, nós viemos viver ciclos, nós viemos aprender. Eu vivi durante um processo coisas maravilhosas. O momento mais rico da minha vida foi tudo que eu vivi no casamento, onde trouxe muitas coisas que eu precisava viver. Coisas boas e não tão boas. Aprendi muito com todos os desafios e a partir dali eu pude ver a beleza. Só que hoje eu só consigo olhar e ver beleza quando eu limpei a culpa. Você encerrou uma relação. Por quê? Porque eu fechei um ciclo ali. Um ciclo de aprendizados que eu vim aprender. Eu tive consciência do que eu vim aprender ali dentro. Agora encerrou. Então eu tive que voltar lá e dizer assim, Eliane, eu te perdoo. Eu te perdoo porque agora eu entendo. Bert Helling, que estuda as questões das constelações familiares, fala que perdão é uma palavra forte. Não existe perdão. Às vezes a gente fala assim, perdoei alguém. Porque eu sou superior a você, sou muito melhor que você, então eu vou te perdoar. Isso não é perdão, isso é ego. Todas as vezes que fala assim, eu vou te perdoar. Por quê? Porque eu sou melhor que você, eu sou mais capacitado, sou superior, sou uma alma, sou mais espiritualizado ou espiritualizada. Enfim, a gente arranja às vezes muita desculpa. Então eu vou te perdoar, porque você é o quê? Você é o quê? Você é pequeno, você é incapaz de entender. Perdão não é para o outro, perdão é entender. Então eu voltei lá na Eliane e entendi. Sim, você precisava aprender essa lição. Você tinha a lição 6 lá no seu mapa numerológico, que era questões familiares, em vidas passadas, em vidas anteriores. O que você fez? Em vidas passadas e anteriores eu tive conflitos gravíssimos familiares, eu tive abandono de família, de filhos. Então o que nessa vida eu vim? Nessa vida eu tive conflito de relacionamento, então eu vim entender o meu relacionamento, eu vim aprender e eu devo honrar muito aquele relacionamento que me trouxe tantos aprendizados, devo honrar muito a pessoa, meu parceiro que conviveu comigo, porque foi através dele que eu pude aprender, através do desafio que a vida trouxe.
Então, o seu desafio não é para te botar num local de isolamento, não é para te colocar num canto que não tem mais jeito. Não importa o que você tenha vivido, tudo tem jeito. Aí a gente fala assim, mas foi grave demais. E aí vai para o segundo ponto. Nunca é tarde demais para começar. E nada do que você viveu, nada do que você fez é grave demais e não mereça perdão. Tudo que você viveu, fala assim, Adriana, eu fiz algo é muito grave, não tem perdão. Tem. Porque eu escutei muito isso quando era criança, né? A gente escutava. Por que a gente escutava isso? Porque às vezes os nossos pais, as pessoas que nos criou, ou a gente ia na igreja, ou enfim, quem nos tentava educar, por amor, eles passavam uma mensagem daquilo que eles aprenderam e que tornou a verdade deles. Só que agora eu te convido como adulto, né? A nossa criança escutou verdades e ela permanece dentro de nós. Mas o adulto que está em mim tem condições agora de criar as minhas próprias crenças. Então, quem está assistindo essa live é totalmente capaz de criar as próprias crenças. Como eu crio as minhas próprias crenças? Eu preciso revisitar as minhas crenças limitantes e criar crenças empoderadoras. Então, eu vou revisitar aquelas coisas que me ensinaram como total verdade. Porque crença, gente, é o que a gente acredita como uma verdade total e absoluta. Então, você agora pode criar as suas próprias crenças. Então, eu te convido a visitar a seguinte crença. Nunca é tarde para você recomeçar, seja lá o que for. Ou nunca é tarde para você perdoar, seja lá o que você tenha que se perdoar em você mesmo ou alguém. Porque, olha só, às vezes a gente entra no caminho de desisto de viver porque a vida foi tão dura para mim, a vida foi tão desafiadora, me fizeram tanto mal, ou a vida eu apanhei tanto que eu não quero mais apanhar. Então o convite é, você apanhou, não precisa mais continuar. E aí você precisa fazer um processo de perdoar quem supostamente te fez mal. Porque de alguma maneira, por mais louco que isso seja, todas as pessoas que entraram no seu caminho, que te fizeram bem ou mal, elas estavam atuando para o seu crescimento. E como isso é real? Porque quando a gente vai lá para o nosso mapa numerológico, que a gente vai lá nas lições de vida e a gente vai, às vezes, quem tem dívida kármica, que nem todo mundo tem, ou quem tem, às vezes, não são as mesmas, você observa lá que, às vezes, por exemplo, assim, sofri muito bullying. Pessoas que passaram por bullying, e eu atendi uma pessoa que eu fiz um mapa recentemente e ela falou assim, Eliana, eu sofri muito. Eu passei por muito bullying. E aí lá no mapa tinha uma dívida kármica 14. O que isso representa? Numa vida anterior, eu fiz bullying com alguém. Então eu estou num universo de causa e efeito. O que isso significa? Aí tem gente que chama de karma. Então o que acontece? Karma não é ruim. Karma é causa e efeito. Eu fiz uma ação e tenho uma reação. Porque a gente está aqui, nós vamos entender karma através da questão do campo de atração. Nós somos seres magnéticos, nós somos seres aqui materiais, mas fazendo uma experiência espiritual. Então somos matéria e espírito, então também somos energia. E aí a energia ela atua todo o tempo. Uma prova disso é quando você chega perto de alguém e fala assim, não gostei dessa pessoa. Um campo de energia ali estava repelindo. Ou você bate o olho em alguém, uau, que pessoa maravilhosa. Um campo de energia atuando e que não estava, magnetizando. Então nós somos seres eletro e magnéticos. De mim sai uma energia e para mim também retorna uma energia. O que é isso? Meu sentimento fica vibrando o tempo inteiro. Então, se eu numa vida anterior pratiquei bullying ou em vidas anteriores, pratiquei bullying com alguém lá, não sei, alguma coisa pela consciência que eu tinha, e não precisa ter medo de dívida kármica, a gente fala assim, meu Deus, eu fiz isso e agora pronto, e tem gente que morre de medo de ler o mapa porque não quer ver se lá se tem dívida kármica. Não é para ter medo, gente. É maravilhoso, você está tendo a chance. Se você não vê, se você não tem consciência que tem, como é que você vai curar? Como é que você vai sanar isso? Mas quando você olha, gente, o universo, Deus, seja lá como você queira chamar, já te perdoou. Não é Deus que perdoa ninguém, é você que se perdoa. Se você está aí, meu Deus, olha o que eu fiz, aí você começa a sentir medo, você fica apavorado, você tem crise de ansiedade. Que ser humano horrível que eu fui. Não, o perdão é você se perdoar. Lá no passado, quem eu era, não sei quantas vidas lá, 500, 1000 anos atrás, a consciência que eu tinha, ela não me permitia entender o mal que eu estava causando a alguém quando eu praticava bullying. Então, nessa vida eu sofri bullying. E aí fala assim, nossa, se aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa.
Aquela pessoa estava atuando, eu precisei que ela fizesse comigo, aquilo precisava me incomodar para que eu pudesse buscar a resposta e tá ok, vivi já. Teve uma causa, teve um efeito, já vivi isso, agora eu compreendo isso, que eu não preciso mais ficar com essa dor que, sofri bullying, acabou com a minha estima. Eu posso recuperar a minha estima. Existe todo um processo. O que você vai fazer? Agora eu entendi. Então, universo, já estou aqui, já estou liberando isso. O que eu vou fazer agora? Vou trabalhar, vou fazer o Ho'oponopono, vou fazer cura, vou fazer visualizações, vou trazer consciência, vou liberar isso, vou fazer o auto-perdão, vou fazer vários caminhos aí que a gente faz, né, nas terapias para poder limpar isso. E aí tem algo muito mais bacana. Porque quando a gente traz uma dívida kármica ou lições, que às vezes a gente fala assim, uau, o que acontece? Eu também trago para dentro do meu mapa uma lição, um propósito de vida, que eu vou falar aqui do próximo passo, logo mais, que é, sabe, a gente tem uma missão e um propósito de vida. Tudo aquilo que quanto mais eu estou servindo alguém, eu estou liberando os meus karmas. Aí tem gente assim, que quantas pessoas que, sabe, usam um sofrimento para fazer algo bom para o mundo. Gente, a maioria de psicólogos, terapeutas, eu, Neliane, vivi coisas desafiadoras, é por isso que eu estou aqui falando dos meus desafios. Desafio de superação. Se funcionou comigo, pode funcionar para qualquer pessoa. E aí a gente entende o que eu vim fazer nesse mundo. Eu vim superar os meus desafios. Eu vim aprender, eu vim entender o que eu penso, o que eu sinto, o que aconteceu comigo em vidas anteriores. E daqui para frente, as minhas próximas encarnações, elas podem ser muito mais fáceis. E aí, quem ainda não acredita, sabe, tem dúvida quanto ao processo encarnatório, eu te convido, sabe, você faz um mapa, você começa a ler ali, você começa a entrar em ressonância com memórias suas, muito antigas, pessoas assim, nossa, tá me vindo essa consciência. Na nossa mente inconsciente estão guardadas nossas memórias. Quando a gente chega aqui nesse plano, um pouco é apagado, para quê? Para que eu tenha uma nova chance de recomeçar e reviver coisas. Mas sempre que necessário, quando a gente faz a programação neurolinguística, a gente aprende o seguinte, e isso é provado, é muito real. A mente inconsciente, ela equilibra a mente consciente. O que isso quer dizer? Lá no inconsciente está guardado um monte de informações sobre quem somos, o que sentimos, está tudo, né, os registros arcásticos, os registros do nosso DNA, o registro da nossa memória, está tudo lá no inconsciente. Quando ela traz para o consciente, quando vem uma memória, você lembra de algo, de repente te dá, uau, caiu uma ficha. Ela trouxe para o consciente. Então ela fica alinhando. Sempre que eu estou pronta para receber uma informação, o inconsciente traz para mim. Às vezes um bloqueio que eu apaguei. Por que eu apago? Por que eu tenho bloqueio e traumas? Que eu não me lembro disso, mas eu estou sentindo isso. Mas não sei o que causou. Porque às vezes recordar aquela dor vai ser muito doloroso. Mas sempre que eu estou pronta para lidar com algo, a mente ela traz. E às vezes quando a gente está fazendo um mapa, a pessoa começa a ler ali e acessar memórias, porque ela está pronta para lidar com aquelas informações. E para quem também duvida desse processo de encarnação, gente, quem faz hipnose aí, se você pega aí uma criancinha aí, né, pequena, ou você mesmo fazer hipnose e fala assim, fala assim, eu quero regressar à vida tal, ou você, depende de como é o seu processo, você vai lembrar de fatos que estão muito antigo. Às vezes você tem sonhos, aí você fala assim, não entendi esse sonho. Memórias? De onde veio essa memória que você estava com a roupa tal, numa época tal? Enfim, seja cientista e comece a pesquisar. Seja cientista e reflita sobre aquilo que eu falei no início dessa live. Eu vim aqui pagar, tá? Você veio aqui pagar o quê? De onde você veio antes de chegar aqui? O que você era? Através do seu pai e da sua mãe, você foi um portal para entrar neste planeta para ter uma nova chance. E quem está em depressão fala assim, tô velho demais para começar. Como é que eu vou viver meu propósito? Como é que eu vou servir o mundo? Gente, você não está velho. O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Sabe, você veio aí, você está vivo. Enquanto você está vivo, você está se dando uma nova chance. E aí a pessoa fala assim, eu desisti. Mentira, gente, eu tô quebrando crença, tá? Tô indo lá no inconsciente. A gente fala assim, não quero mais saber de nada não, Neliane. Negação. Tudo que eu nego, né? Eu nego, mas aquilo tá criando poder sobre mim. Se você está vivo, você tem uma chance. Você tem 90 anos, você tá vivo, você tem coisa para aprender. Seu processo encarnatório foi longo. Você tem ciclos longos de vida. E a gente descobre se o meu ciclo é longo de vida. Lá no primeiro ciclo, a gente já logo percebe ali, a pessoa vai ter longevidade.
Então ela vai viver muito, ela tem muito o que aprender, ela tem muito o que servir. Quando a gente passa a servir, a fazer algo útil para o mundo, gente, a nossa vida se transforma totalmente. E às vezes você está aí, não posso servir. Claro que você pode. Você pode servir as pessoas que estão perto de você. Às vezes está aí, né? Eu vejo pessoas idosas totalmente deprimidas, desistindo de viver, perdeu a vontade de viver. Às vezes tem um neto que precisa de uma fala, às vezes tem um filho, um amigo, um parente que precisa de uma palavra sua de sabedoria. Você pode servir de infinitas maneiras. Você pode servir mostrando a sua superação, contando a sua história, contando os seus desafios, como que você se superou. Você pode servir fazendo um tricô, você pode servir fazendo um chá gostoso, você pode servir fazendo um bolo, você pode servir numa profissão, você pode servir produzindo coisas bonitas para o mundo, você pode servir fazendo uma maquiagem, você pode servir sendo um excelente cabeleireiro, você pode servir limpando a rua da melhor maneira possível, promovendo o bem-estar, fazendo aquilo com amor, se é a sua missão. Todos nós temos missão, gente, missão da alma. A nossa alma tem um forte desejo de ajudar. A nossa alma tem um forte desejo de colaborar para o mundo. Por quê? Por quê? Porque quando a gente lindamente, vamos colocar aí Deus, o universo, nossos anjos, guias e mentores, eles colocam lá no nosso mapa números com vibrações. Número é energia. Você lembra que eu falei do campo elétrico, magnético? Eles também têm uma energia poderosa. Todo o universo foi criado a partir da numerologia. E aí a gente vai... Só lembrando aqui, eu fui professora durante muito tempo e eu usava muito a tabela pitagórica. Gente, a gente pega lá na internet a tabela pitagórica, eu vou ensinar a multiplicação. Tabela pitagórica veio do grande mestre Pitágoras. Pitágoras, em muitas encarnações, também foi São Francisco de Assis. E hoje, né, é um ser de luz que fica mandando luz para a gente todo o tempo. Então, olha só, Pitágoras foi numerólogo. Viveu muito tempo, né? Muito tempo atrás já falava da numerologia. Só que aí a gente pega fragmento, crença, tabela pitagórica. Estou na crença de que, o número está ali, ok. Mas por que ele criou aquela tabela pitagórica? Quais outros conhecimentos que Pitágoras tinha? Aí é que eu te convido a ter suas próprias crenças. Então, quem é professor, quem usa, trabalha aí com a matemática, visita lá Pitágoras, aquilo ali é um fragmento de um estudo numerológico, onde os números têm vibrações, têm energia, e através desses números tudo pode ser criado, tudo pode ser potencializado. Então, ali é só um pedacinho do fragmento de um vasto conhecimento que a Cabala estuda, que a numerologia traz e que Pitágoras trouxe para a humanidade. Mas alguma coisa foram ocultada, porque tem gente que tem medo do conhecimento, né, por uma infinidade histórica aí de questões de domínio, de não querer que as pessoas expandem sua mente. Então, esse conhecimento foi tirado. Mas, enfim, o foco. Então, na numerologia, a gente traz a missão de vida. Nós temos esses números atuando no nosso campo. E se um deles está ali uma energia 8, gente, quem tem um número social 8 é uma pessoa que veio, com facilidade para o negócio, para empreender, para fazer acontecer, para agir. E aí essa pessoa cai no momento em que ela fica impossibilitada de viver isso, ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque tem uma energia forte atuando para ela ir para o mundo, para ela servir, para ela produzir, ou ser um empresário, ou abrir um negócio, ou montar o próprio, enfim. E ela está ali presa. Então, o que ela acontece? Não quero mais viver. Por quê? Porque a minha alma não está vivendo o seu potencial. Então, eu, Neoliane, trabalhei durante um tempo como professora, mas a minha alma sentia assim, tem algo mais. Tem algo mais te chamando. Ficava aquela coisinha ali dentro, não é isso ainda. E o que eu fiz? Não aguento mais sentir isso. Vou buscar o meu propósito, o que a minha alma veio fazer. A minha alma veio o quê? Veio ser terapia, trabalhar na área de conhecimento humano, ser holística, falar do todo, falar da mente humana, falar do ser humano, falar de energia. Então agora eu me sinto o quê? Me sinto plena, realizada e começo a viver o potencial disso. Mas é tarde demais? Gente, para mim foi tarde demais. Comecei a estudar profundamente com 37 anos, onde eu passei por um processo de depressão que eu não sabia. Mas eu falava assim, quero partir daqui, já vivi tudo que eu tinha que viver. E aí, comecei com 40 anos, estou aqui agora com 43 anos, começando realmente o meu propósito agora. E aí, com isso, o que você faz? Você renasce.
você se rejuvenesce, você ganha vontade de viver. Nossa, eu pensava assim, com 38 anos, eu falei assim, nossa, já posso partir, já aprendi tudo. Gente, o que eu sabia era uma gota. O que eu não sabia era o oceano inteiro, né? Esse velho ditado que muitos coaches usam. O que eu sabia era apenas uma gotinha e eu pensava assim, sei tudo. Ai, que ledo engano, não? E aí, quando eu comecei a buscar, sabe, encontrar de novo, é como uma criança que vai descobrindo um novo mundo. E descobrir, sabe, quem é você, por que você está sentindo tudo que você está sentindo, angústia, por que você desistiu de viver, por que você está deprimido, por que você está angustiado, por que você está com medo, por que você está com depressão, por que você está com culpa. Gente, você vai começar a buscar, você vai começar a se revelar e uau, eu quero saber mais, eu quero saber mais. E aí eu quero servir, quero fazer algo bom para o mundo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero me ajudar. Isso muda a sua vida totalmente. E aí você se conecta com aquilo que a sua alma veio buscar. Então, eu tenho certeza que quem está aqui assistindo essa live tem um chamado ali, algo assim, tem algo mais para mim. Tem algo me esperando. Isso aí é a sua missão chamando, é os seus números que estão ali. Você tem número de estímulo, você tem número social. Número de estímulo é o que estimula você a fazer algo. E às vezes tem gente que fala assim, eu estou odiando o meu trabalho, eu odeio o meu trabalho. A sua alma não está fazendo o que ela veio fazer. A sua alma está aprisionada, não é ali para você estar. Ai, então, Neriane, eu saio daí. Calma. Primeiro passa um processo, descobre o que você realmente, qual é o seu chamado, o que você quer fazer. E aí você vai se preparando, aprendendo, estudando essa nova possibilidade de atuar. Como eu fui estudando, buscando uma nova formação, lá com 40 anos voltei a estudar. Claro, vai ter que se preparar, sim, para aquilo que você quer fazer, vai ter que ter uma preparação. E aí você entra num processo de transição. Saio de um ponto onde eu estou para onde eu quero chegar. Existe um caminho bonito que aí eu te aconselho a ter mentores te ajudando, que são terapeutas, a fazer o seu mapa, a buscar ajuda, a buscar reiki, enfim, a buscar infinitas possibilidades que você tem de se ajudar para viver, né, essa missão. E aí, quando você começa a viver a sua missão verdadeira, tudo começa a fluir para você. As coisas começam a travar quando não tem que ser. E, gente, um exemplo disso é um relacionamento em que as coisas não fluem. Não flui em que sentido? Em termos de parceria, em termos de prosperidade, em termos de abundância. Às vezes não flui ali porque algo tem que fechar um ciclo ali. Aquele ciclo encerrou e a pessoa fica insistindo em fazer aquilo. Então, todo caminho que você vai e começa a ter empecilho, dá errado é um sinal. Fique atento. Nossa, está acontecendo tanto sinal. Gente, vai acontecer. E às vezes nós somos cabeça dura, o universo nos manda 1000 sinal. A gente fala, manda mais um. Aí vem, pam. Aí tá, agora eu entendi. Aí a gente é cabeça dura e vem outro. E às vezes vem de infinitas maneiras os sinais para mostrar que aquele caminho para onde eu estou indo não é para mim ir. E às vezes as doenças físicas ou as doenças emocionais estão dizendo, olha, você está indo por um caminho onde não é para ir. Então, o que você tem que fazer? Ah, mas para onde eu vou? Ah, eu não sei. Se você não fizer autoconhecimento, você não vai saber. Se você não saber quem você é realmente, o que você veio fazer nessa vida, que propósito você trouxe. E os nossos propósitos, a nossa missão estão ligados com as nossas lições de vida. Ah, ou minha dívida, eu tenho uma dívida 13, Neriane. Dívida 13 é uma das mais fortes, que significa mortes em vidas passadas. Aí, nossa, pronto, você está condenada a sofrer. Não, eu posso ter tido desafios diferentes. Claro, às vezes a pessoa com uma dívida tem muito desafio na vida dela, ela pode, sim, realmente, teve dívida kármica, sim. Os desafios dela podem aumentar? Pode. Pode ficar maiores? Sim. Por quê? Se ela não se conhecer. Se ela não saber o que aquilo quer ensinar para ela. A partir do momento que eu tomei consciência do que representava a dívida kármica 13 na minha vida, eu entendi qual era a minha missão. Por isso que hoje eu estou falando disso com vocês, porque eu entendi que nessa vida eu vim sanar através do servir ao mundo. Quanto mais eu faço lives, quanto mais eu ajudo pessoas, mais eu libero aquilo e mais feliz e mais fácil o meu caminho é. Então dá para alinhar e viver bem com as minhas lições, com meus karmas? Sim. O nosso objetivo nesse plano é ser feliz. E aí a gente vai, sabe, para um terceiro motivo que a gente fala assim, ah, eu tô cansado demais, eu desisti de viver, tá tarde demais para mim. E não, gente, sempre é tempo para você. Não importa o que você tenha feito em vidas anteriores ou nesta vida, não importa. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas
gente julga muito. A gente fala assim, nossa, mas olha o que aquela pessoa faz. Olha que absurdo que aquela pessoa faz. Nossa, olha só, matou um assassino, vamos lá, vamos pagar. Às vezes a gente julga uma atitude de uma pessoa na nossa família, às vezes a gente julga uma atitude nossa, às vezes a gente julga o nosso vizinho, às vezes a gente passa a vida inteira julgando as pessoas. Mas o convite é, pela essa visão numerológica, vamos sair do julgamento. Por quê? Cada coisa que cada pessoa faz, ela faz com o nível de consciência que ela possui naquele momento. E eu, Neliane, em algum momento da minha vida, com a consciência que eu tinha, que é diferente da que eu atingi hoje, porque quanto mais eu permito me conhecer, visitar quem eu sou, as minhas emoções, as minhas crenças, mais eu sei quem eu sou hoje, mais eu tenho o poder de decidir quem eu quero ser no momento e mais eu tomo consciência de quem eu fui e começo a compreender que eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém. Aí eu lembro lá, né, quem vai muito à igreja aí, lembra daquela passagem bíblica que fala, não atire pedras em ninguém. Quando fala assim, não atire pedra. Por quê? Porque eu não sou capaz de julgar ninguém. Por quê? Porque eu não sei a história daquela pessoa. O que levou um ser humano a fazer o que ela fez tem uma infinidade de situações que leva, como me levou a fazer algumas coisas em vidas anteriores ou nessa vida. Então, gente, nós somos, sabe, dentro de nós é uma completude de sentimento, de reações. Às vezes estamos dentro de padrões, de repetição de padrões. Às vezes estamos repetindo o padrão do nosso pai, do nosso avô. Estamos aí trazendo tantas repetições que a gente não tem consciência. Às vezes estamos vivendo crenças que a gente não toma consciência. Por que eu faço e tomo certas decisões? Por crença ou por medo. Então, não julgar ninguém, porque em algum momento eu já tive como aquela pessoa. Eu, Neliane, em algum momento já tive a consciência de um assassino. Forte, né? Tive, porque eu já tirei a vida de alguém. Em algum momento, eu, Neliane, minha vida anterior, com total certeza e absoluta, através de regressões, através de sonhos, através de consciência, de sentir, eu também já fiz e tirei a minha própria vida no momento em que eu cansei de viver, não quero mais viver. Eu já tive a consciência, às vezes a gente julga, critica quem faz isso. Por quê? Porque a gente está, sabe, no próprio julgamento. Eu estou julgando a mim mesma quando eu faço isso com alguém. E eu estou dando um decreto para ela, é o fim dela. Aí, pela crença, ela vai para o inferno. Ela está condenada a morrer lá no inferno para sempre. Crença. Isso é irreal. Isso é irreal, porque eu, Neliane, não estou lá no inferno. E olha o que eu já fiz. Mas o universo, o nosso Deus, que a gente limita tanto, como se Deus fosse um senhor velhinho que fosse martelando, castigando, querendo que a gente sofra. Não. Jamais no amor se criou sofrimento. Jamais no amor, que onde é o princípio de que tudo é, o princípio acástico, onde tudo é, aonde tudo foi criado, aonde tudo se começa pela partir de um núcleo criador, de um ponto zero de origem, aonde se cria todas as coisas. Tem gente que chama de força superior, tem gente que chamamos de Deus, chamando de criação, não importa o nome. Mas existe essa força criadora, e essa força criadora, ela é movida no amor. O sofrimento foi ego humano. Em algum momento eu me desconectei da fonte. Em algum momento a minha alma se perdeu dentro do meu ego e eu passei a sofrer. Então, sofrimento, e quem criou o inferno também, a fonte criadora não criou maldade, mas nós criamos o nosso próprio inferno. Então, imagina se eu, Neliane, estivesse lá, mas ele não existe. Ele existiu quando eu, na minha mente, pelas minhas angústias, pelas minhas dores, pela uma total incapacidade que naquele momento eu senti de levantar a minha cabeça, de tomar a decisão, porque eu não tinha força de dizer, quero viver, quero melhor, eu tomo a decisão aqui, eu estou no controle, eu decido diante dessa situação se eu quero me sentir mal ou não, como eu quero reaccionar, como eu quero reagir, como eu quero agir e não reaccionar, na verdade. Então, eu tive uma nova chance. Então, claro, eu fui para planos inferiores. Eu fui para planos que não eram totalmente dimensões de luz. Mas eu tive uma nova chance de encarnar no planeta Terra. Esse planeta que a gente está, ele é de provas e expiações. Mas ele está caminhando para um mundo de ascensão, uma energia melhor. A partir de mais e mais gente buscando ajuda. Toda vez, deixa eu só olhar a hora. Toda vez que você busca ajuda, toda vez que você quer melhorar algo em você, você está ajudando o planeta, você está ajudando Deus, você está ajudando o universo, você está indo para o seu céu interno. Então, gente, não julga ninguém que fez algo, por mais absurdo que te pareça hoje.
Nós estamos convivendo com milhões de seres humanos no planeta Terra, com níveis diferentes de consciência, com nível diferente de cultura, com conhecimentos e crenças diferentes. Então, por que eu estou aqui? Para aprender sobre mim, para parar de me julgar, para saber que se eu posso ter feito coisas horríveis que eu não consigo ainda me perdoar, mas que eu posso entender, sim, você fez o que a sua consciência te permitiu nesse momento. Por exemplo, às vezes um pai, por exemplo, vai lá assim, espanquei um filho, carrego comigo essa culpa, ou abandonei um filho, carrego comigo essa culpa, ou provoquei um aborto, carrego comigo essa culpa. Gente, volta lá e diz qual a consciência que você tinha. Sabe, com a consciência que você tinha, você fez o que você fez. Aí você precisa compreender e começar a limpar o seu sentimento de culpa. Então eu vou repetir. Não, se você faz por repetição, você vai gerar karma, porque você tem consciência agora do que você está fazendo. Mas quando você começa um processo, se visita, naquele momento eu achei que assim era o melhor, que é assim que eu deveria agir. E às vezes eu tomei aquilo por medo, a medo da reação da sociedade, reação do meu pai, ou reação da minha mãe, ou reação do meu vizinho, não importa. Eu fiz aquilo, ou por medo de não dar conta de assumir aquele filho, ou por medo de não dar conta de cuidar, ou eu achei que assim era melhor para ele. Enfim, você precisa se visitar e se fazer um processo de auto-perdão. E auto-perdão é auto-liberação daquele sentimento. E aí, ok, agora eu entendi, agora eu posso seguir, agora eu posso fazer diferente, porque eu tenho a opção de escolher. E assim somos nós. Isso que é evolução, isso que é o encontro do céu, isso que é o ponto lindo que a numerologia te ensina, a trazer consciência sobre quem sou eu nessa vida, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui buscando o meu céu. Se eu não encontro o céu na terceira dimensão, que é o planeta Terra, eu não consigo chegar ao céu de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, aonde estão os mestres Jesus, os mestres mencionados, aonde está o suposto céu. Então, entende? Que às vezes tem gente que fala assim, quando eu morrer, Deus resolve a minha vida. Ele não vai tirar a sua angústia, ele não vai tirar a sua dor, ele não vai tirar o seu julgamento, a sua crítica. Ele não tira de você, está em você. Só você que pode fazer isso. Só você que pode resgatar quem você é mesmo. A sua alma é imortal, os seus sentimentos é imortal. Você vai levar para outros planos quem você é hoje. Entende? Claro que quando eu estou no plano superior, vou ter mais facilidade de lidar com isso à medida da consciência que me permite acessar a esses planos superiores, que são consciências diferentes. Sabe, um exemplo disso, Nirane, isso é real? Visita aí, por exemplo, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, ou visita comportamentos de crianças diferentes, ou de pessoas que convivem. Cada pessoa vai ter uma atitude de acordo com o que ela consegue compreender. Consciências diferentes, dimensões diferentes, céus diferentes, infernos diferentes. Então, tudo é a nossa consciência. Então, quando você permite qual é a sua consciência, você está em qual dimensão? Você está numa dimensão de morte, de dor, de sofrimento, ou você está numa dimensão amor, fé, crença? Nossa, Deus me ama, pai, você se ama? Aí tu fala assim, Deus está me amando, mas você não acredita zero nisso. Você se odeia, você se castiga, você se pune, você não sabe quem você é. Então, o seu nível de confiança em você é zero. E você fala assim, mas Deus me ama, acredito em amor. Você fica aí, sabe, superficial, mas você não consegue entender a profundidade de que você pode ser Deus, a fagulha, falei certo essa palavra? Acho que sim. Ela está em você, nessa faísca divina, essa fagulha divina, ela está dentro de você. As nossas células é divina. Só que quando eu estou presa ao meu ego, às minhas dores, às minhas crenças limitantes, eu não vejo essa fagulha. O processo é se conhecer. Conheça as suas dores, o que você teve de limitações, está tudo bem. Sabe? E aí, a partir daí, você ganha força para seguir adiante e dar continuidade à sua vida. E dizer assim, eu estou aqui, estou tendo uma nova chance. Por que eu estou me castigando tanto se Deus, ninguém está te castigando, gente? Por que você às vezes se castiga tanto? Por que eu nele amo e me castiguei tanto? Por que às vezes eu me vejo tão pequena? Por que às vezes eu me puno tanto? Por que às vezes eu não reconheço o meu potencial? Por que eu fico ainda achando o que o outro vai pensar de mim? O que vai achar aquilo? E todo mundo aqui nesse planeta está todo o tempo precisando o quê? Se conhecer um ao outro. Não tem um ser humano que não veio aprender, gente. A gente fala assim, fulano foi procurar ajuda, foi no psicólogo. Gente, nós fomos. Todo mundo precisa de ajuda. Quem fala que não precisa está negando, está deixando uma oportunidade maravilhosa de viver o melhor da sua encarnação. Se você está viva agora,
você está tendo uma chance de recomeçar. E o que isso vai significar? Que nas suas próprias vidas serão muito mais fáceis. E se você escolheu, sabe, você ganhou uma chance de entrar nesse planeta para aprender. É como uma criança que vai para a escola, matriculou, agora aprenda, faça o melhor disso. Ela pode ter a escolha de dizer, eu quero aprender, ser um excelente aluno, ser um excelente profissional e ter uma vida bacana, ou simplesmente assim, não vou aprender. Aí o que acontece? Chega lá na frente, no futuro, ela quebra a cara. Poxa, se eu tivesse estudado aqui, eu teria um emprego melhor. Assim é o processo de encarnação. Se você aproveita... alguém colocou ali, somos só agulhas divinas. Obrigada, Amanda. Falei a palavra certa. Então, se você aproveita bem a sua encarnação, na próxima, você vai colher os louros. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas por que a vida de fulano é muito fácil? Gente, não é dessa vida só. O que ela fez no passado? Será que ela superou as dívidas dela, aprendeu as lições dela? Será que ela viveu bem o seu processo encarnatório no passado? Se ela viveu bem, ela vai colher o fruto. Isso se chama merecimento. E aí eu te chamo para o quarto ponto dessa live, né? Deixa eu conferir aqui se eu falei todos. O primeiro é, né, descobrir o que eu vim fazer aqui. Depois, acreditar que nunca é tarde. O outro é não desistir de quem você é, não desistir daquilo que você veio aprender aqui. E a gente vai para o quarto, que é se tornar autorresponsável. Eu sou autorresponsável pela minha vida. Autorresponsabilidade. Nada do que acontece comigo é culpa de alguém. E aí a gente vai sair do vitimismo. Tem gente que fala assim, ai, olha como que o mundo foi ruim para mim, ai, olha como que meu pai foi ruim para mim, ou meu pai me abandonou, meus pais me abandonaram, ou nada dá certo para mim, a vida só me caceta, o mundo inteiro está contra você. E aí você está contra você mesmo e não percebeu isso ainda. E quando eu estou como a vítima, gente, ninguém consegue me ajudar. Porque quem está na vítima, de alguma maneira, ela está ali numa resistência, está controlando a ação das outras pessoas. Forte isso, né? Sim, porque como vítima eu recebo atenção. Como vítima eu tenho ganhos secundários. Como vítima eu tenho uma falsa ideia de que eu sou aceito, de que as pessoas me olham, me notam, falam de mim. Olha o coitadinho, aí eu ganho a atenção das pessoas. Então, como vítima, eu estou num lugar muito, muito, muito perigoso, porque como vítima eu me afundo mais e mais e mais. E como vítima, às vezes eu mantenho pessoas perto de mim. Eu vou manter alguém perto de mim, porque eu vou ser a vítima. E inconscientemente, às vezes, eu crio doenças para quê? Para criar vinganças contra supostas pessoas que eu pensei que me fizeram mal. Então, agora eu me vingo delas. Como eu vou ter uma doença, só um momento... Eu vou criar... Peraí que o trem engasgou aqui. Eu vou criar uma doença para me vingar inconscientemente dessa pessoa. Ou então eu vou criar uma doença aqui em mim. Gente, isso acontece muito entre casais, tá? Às vezes vem no relacionamento infeliz, ou o homem ou a mulher adoece, para que inconscientemente o outro vai ter dó de mim, ou não me abandona, ou então agora ele vai me olhar. Agora ele me nota, tá vendo o que ele fez comigo? Ele me fez sofrer tanto, que agora eu tô aqui passando por essa doença, então ele tá pagando. Gente, mas quem tá pagando é você mesmo. Você tá pagando, matando o seu corpo físico, matando o seu corpo espiritual, o seu corpo energético, o seu corpo emocional. E aí você tá gerando karmas para você. Você tá gerando karma 19? Sim, 19. Por quê? Porque o karma 19 é, eu sei que eu estou fazendo mal para mim e eu continuo fazendo. Eu recebi um alerta que eu tenho que cuidar da minha saúde, mas o que eu continuo? Eu vou fumando, eu vou bebendo, eu vou usando bebidas, eu vou me alimentando mal, ou eu não cuido da minha mente, que a mente também adoece o físico, assim como o físico também adoece a mente. Enfim, aí eu estou gerando karmas para mim. E aí eu estou tendo uma vida infeliz. Por quê? Porque eu estou recebendo um mísero de amor. E eu não sei o que é o amor verdadeiro. Quando eu obrigo alguém, eu estou controlando alguém, eu estou me vingando inconsciente de alguém para que fique perto de mim, para que me ame e me nota, eu não sei o que é o amor verdadeiro. E todos nós viemos aqui buscar o que é o amor verdadeiro. E como eu faço isso? Me conhecendo. Tornar autorresponsável, saber cada coisa. Se eu estou nesse relacionamento, essa pessoa me traiu. Se eu estou
no trabalho essa pessoa não me respeita, se eu estou ganhando pouco, se eu não estou bem de saúde, se a vida não tá como eu quero, se eu estou, sabe, aqui, todas as pessoas não estão me tratando bem, eu sou responsável por isso. Eu criei essa realidade. Eu não sei o que foi, né, mas nessa vida eu tenho condições de lidar com isso e sair daí. E eu tenho condições de fazer o quê? Eu tenho condições de transformar a minha vida, de entender cada coisinha que está acontecendo comigo. Por que esse relacionamento está assim? Por que essa pessoa fala assim comigo? Por que meu pai me abandonou, não me abandonou? Ou por que me fui comparada? Ou por que eu me sinto pequena diante dessa pessoa? Ou por que eu me sinto incapaz? Tudo isso você dá conta, sabe? É o que você veio aprender. Você é responsável por isso. Você co-criou tudo isso. E você pode também mudar e transformar toda a sua realidade. E aí você vai lá para o mapa, você vai descobrir, você tem esse número como força, você tem esse potencial. E todo número a gente tem uma vibração positiva e negativa. Quando eu estou totalmente negativo, não sei da minha força, eu tenho a tendência de entrar na energia, na frequência negativa daquele número. E se eu trago no meu mapa números fortes, que são números mestres, como 9, 11, 22, 33, e muitos números 7, que são números assim, que tem uma carga energética muito forte, e aí eu estou totalmente negativa, a minha vida tem uma tendência a desencadear muito, porque eu estou vibrando, assim como o número tem uma força forte para me impulsionar para o positivo, se eu carrego esses números no meu mapa e estou negativa, eles vão me levar, sabe, para um caminho muito denso negativo. E aí, por exemplo, eu conheço pessoas que têm um campo energético de uma missão 33, né, que faz uma redução, vai lá com uma missão de vida 6 ou um destino 6, e às vezes ela tem esse número forte, ou um 22 ou um 11, não vive a energia desse número, não entende que tem esse número no seu campo, que traz um poder de cura, traz um poder assim, de usar a fala para curar, ou ser um reikiano, ou usar as mãos para curar, ou tocar as pessoas, ou escutar, ou ser sei lá, ser um médico, enfim, de usar a mão para fazer a cura, usar habilidades manuais para fazer coisas bonitas. O que acontece? Ela entra num processo assim totalmente, sabe, em depressões profundas. E aí por quê? Porque ela tem uma força, então ela precisa se conectar com essa energia que está dentro dela, que o número traz, e aí ela, sabe, ela se potencializa, ela vai viver a vida, ela vai servir com alegria e as coisas começam a funcionar. Então é assim, gente, esse último ponto, né, que a gente já está chegando ao finalzinho da live, é te convidar, passou rápido, eu nem vi, é te convidar a ser autorresponsável, busca ajuda, busca se conhecer, saber o que te move, quais as energias que estão atuando no seu campo, quem é você de verdade. E para isso, você vai precisar se conhecer, entender os desafios que você passa no momento. E quando a gente passa desafio, a mente fica assim, ai meu Deus, eu tô perdida, deu tudo errado. Não, gente, o desafio tá mostrando tudo que é para acertar para você, tudo que você precisa olhar, tá perfeito, tá bonito, é assim que tem que ser. Desafio de vida, é só você se colocar como surgiu, tá aqui para mim, então é porque eu dou conta, é porque eu posso lidar com isso, isso é pequeno. Sabe um exercício muito bacana que você pode olhar assim, nossa, estou com dificuldade de tomar uma decisão sobre isso, porque tem, sei lá, o meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu cachorro, ai, não sei, meu sócio, tá desafiador. Pega esse problema, reduz ele e bota bem longe. Afasta ele, bota ele pequenininho numa foto lá longe. E você começa a crescer, crescer, crescer. Aí você olha lá de cima para baixo e fala, tá, problema, te vi. Respira e solta. Ok, te vi, tá tudo bem, ok. Daqui a pouquinho eu posso olhar para você. Não deixa, sabe, isso é uma técnica da PNL, né, que eu tô trazendo aqui para vocês. E aí vai ficar pequenininho, coloca ele lá, deixa ele preto e branco, bem distante, afastando. Quando você estiver bem, quando você estiver calmo e tranquilo, você tá. Vou analisar todas as possibilidades desse problema. Ok, tá, agora eu tô bem, eu posso olhar para você, eu dou conta. Tá tudo bem. O adulto que está em mim não deixa a minha criança interior, que a nossa criança, ela se desespera diante de um desafio. E assim a gente diz assim, tá, criança, tá tudo bem, eu te acolho, eu te acalmo, tá tudo bem. Você não, porque a criança, ela não sabe lidar com os problemas. E às vezes a nossa infância, a gente teve que lidar com coisas que a gente não estava muito bem preparado. E aí a gente entrou em desespero e para a vida adulta isso traz uma consequência. Aí você abraça essa criança e diz, tá tudo bem, porque agora tem uma adulta aqui, a Neliane, ou o adulto que está aqui, dá conta. Então tá lá o problema, daqui a pouco eu vou
eu vou conseguir, sabe, lidar com você. Por quê? E quando eu chego nesse nível de consciência, quando eu me conheço, eu sei o que eu tenho de potencialidade, eu sei quais aquilo que me motiva, o que me estimula, o que me dá força, qual é a energia, qual é as minhas habilidades que me dão força para lidar com a minha vida, e aí eu entro num ponto de equilíbrio. E aí as coisas começam, sabe? A minha vida, sim, ela se torna carregada de significativos, porque agora eu entendo, eu tenho condições de lidar com os desafios que elas traz, porque eu estou equilibrada. Eu sei que eu posso decidir, eu posso estar no controle, olhar para cada situação e decidir como eu vou reagir agora, como eu escolho reagir. Então, como é que eu escolho? Eu escolho a fazer assim, assim, assim. E eu não preciso reagir no momento, resolver tudo, sabe, instantaneamente. Eu posso parar, eu posso refletir, eu posso deixar aquilo de molho e dizer, calma, vou refletir. Daqui a pouco, quando eu estiver mais calma, quando eu estiver mais tranquilo ou tranquila, eu volto aqui e decido como eu vou resolver isso. Então, assim, existem alguns pontos que são bem simples. E ademais, é isso, vou finalizando aqui a live. Alguém já colocou aqui que quer fazer um mapa, é bem interessante, sim. O mapa vai te trazer muita consciência para onde você deve olhar, que partes aí sua que você veio nessa vida resolver, entender. Ele vai, sabe, botar um foco ali, eu preciso lidar com isso. Eu tenho que lidar com a rejeição, tá ok, vai mostrar lá. Eu preciso lidar com questões do meu ego, relacionada a uma necessidade muito forte de ser a primeira, de chamar a atenção, de ser o destaque. E isso às vezes incomoda, né? Nosso ego, ele fica ali assim, incomodado, porque isso, né, acaba assim, gera um certo nível de competição. Eu preciso como se fosse competir, ou não sou bom o suficiente diante deste ou daquela pessoa. Enfim, né, o mapa vai mostrar muita coisa aí para você olhar, para libertar a sua alma e você ser uma pessoa muito mais tranquila. Então, pessoal, gratidão a todos e todas que passaram por aqui. Na próxima semana, quarta-feira, vou estar aqui retornando, falando um pouquinho mais, aprofundando cada vez mais, né, sobre como é bacana a gente ter o nosso mapa, a gente se conhecer, viver a nossa missão, o nosso propósito, deixar a nossa alma falar livremente. Beijão a todos, um beijo e até o nosso próximo encontro. Gratidão, gratidão.